Entonces, pesos, disculpa anticipadamente que yo no hablo español profesional. Entonces, pienso que es mejor hablar en portugués. Voy hablando más despacito. Si tiene más preguntas, pueden hacer. Si no entiende algo, fico à disposição. A gente, aqui no Brasil, vou mostrar um pouco de alguns trabalhos de técnicos de como a impressão 3D está unindo, né, duas métodos de trabalho que, teoricamente, a gente sempre pensa como exclusivos, um excluindo o outro, né, o digital e o analógico, mas aqui no Brasil e talvez em alguns outros países também, estamos vendo essa união ajudando bastante no dia a dia laboratorial, né? Então, a ideia é utilizar equipamentos de impressão 3D e fazer a injeção de silicato de lítio roseta com o método analógico, né? Vamos dizer assim. Para começar, eu vou mostrar mais ou menos um resumo do que eu vou falar, um vídeo de um técnico que é um consultor nosso e também um técnico de prótese dentária aqui no Brasil, que é o Danilo Bernardes. E depois eu vou tentar dar uma resumida no que é essa técnica e mostrar mais ou menos o que talvez as pessoas encontrem um pouco mais de dificuldade, tentar tirar essa dificuldade e apresentar um pouco das vantagens, né, de usar esse tipo de trabalho em união, né, unindo o digital e o analógico no laboratório. Então, aqui tem as peças impressas em 3D, né, em resinas calcináveis. Depois a injeção e a maquiagem, né, finalização do trabalho. Então, eu mostrei esse vídeo bem breve para dar mais ou menos uma ideia do que eu vou falar durante essa apresentação. Então, o que eu quero dizer com a união entre o digital e o analógico, né? Muita gente, quando pensa em odontologia digital, seja no laboratório ou seja no consultório, pensa até na fresagem, né? Com blocos também de cerâmica, você pode ser fresado. Mas uma forma interessante de usar algumas vantagens do digital e, vamos dizer assim, reduzir um pouco o custo de você entrar na tecnologia, porque todos sabem como é cara uma máquina de fresagem, né? Uma fresadora para usinar. Geralmente é o custo maior de toda os equipamentos para você ter o digital. Então, uma ideia muito interessante que está sendo bastante adotada aqui no Brasil são os laboratórios terem apenas a parte do scanner, né? O CAD, claro, que é o software de desenho, e a impressora 3D, que imprime as peças calcináveis em resina, para posteriormente seguir o fluxo como já estava acostumado, né? Então, monta o anel de prensagem com o revestimento normalmente e faz a injeção da cerâmica, no caso roseta injetada, e posteriormente a caracterização
e a finalização da peça conforme era já o método tradicional, vamos dizer assim, né? Analógico ou tradicional da maioria dos laboratórios, né? Então, o aparelho de escaneamento, o CAD, que é o desenho em 3D, a impressora, as peças, aqui nesse caso, são facetas, né? Lentes de contato, impressas em resinas calcináveis, montando o anel de revestimento e a parte da injeção. Então, novamente aqui, eu vou dar nome aos materiais e aos equipamentos que a gente estava usando. Às vezes é uma dúvida também, né, que vocês podem tirar também. Qual é o... A gente está usando aqui no Brasil os scanners da DOF, tá? Então, com os scanners da DOF, os modelos são escaneados. O desenho dos dentes, um software de desenho odontológico específico, Exocad, a maioria deve conhecer. Também tem o Mesh Mixer, que para dentes ele é um pouco mais complicado, mas também tem funções relevantes, o Mesh Mixer. A impressão, hoje, a gente já está usando as impressoras 4K, que tem uma resolução superior, principalmente para utilização em facetas ou em peças para calcináveis, para injeção, a resolução é bem importante, por conta da adaptação e dos detalhes que devem ser copiados. Então, a impressão 4K é bem relevante nesse quesito. A gente usa as impressoras da Frozen aqui, com as resinas Printax. Bom, até o momento que as peças são impressas, esse seria o fluxo digital dentro desse método de trabalho. A partir das peças impressas, volta o método analógico, né? O que pode ainda ser feito depois das peças impressas? Fazer detalhes na mão com um gotejador elétrico, né? No caso aqui a gente usa o Wax Pencil. A inclusão do anel de revestimento, a gente utiliza o revestimento Megavest, e a injeção da cerâmica com as pastilhas Rosetta, né? Quais são as vantagens de você usar esse método, vamos dizer assim, da união do digital e o analógico, e não de... Por que não utilizaria só o analógico, já que vai ter que fazer as peças na mão também, por exemplo? Acho que a principal vantagem desse método é a padronização do trabalho. Então, com o digital, os desenhos das peças são feitos todos digitalmente no computador, então é muito mais fácil dos trabalhos serem padronizados, e não no aspecto ruim de padronização, mas sim de você ter todos os arquivos em nuvem. Os dentistas podem acessar os arquivos rapidamente através de um arquivo e não depender de enviar e receber uma peça. Então, assim, claro que a personalização das peças é importante, mas a padronização do trabalho é uma grande vantagem de utilizar o método digital. A velocidade, né? Hoje, entre laboratórios e clínicas, a velocidade, acho que o tempo, vamos dizer assim, é o maior custo de qualquer laboratório, de qualquer clínica. Então, a velocidade de utilizar arquivos já prontos e bibliotecas digitais é também uma enorme vantagem para se utilizar essa função digital, né? Então, todo mundo que já se utiliza de alguma biblioteca digital percebe o quanto isso é vantajoso. Você não precisa começar do zero uma anatomia, você não precisa começar sem ponto de partida nenhum. Então, com uma biblioteca digital, é muito mais fácil e tem esse ganho de tempo. Quem está nos ouvindo aí e faz parte de laboratórios sabe que falhas no processo laboratorial podem ser, claro, reduzidas, mas que elas vão existir. Eventualmente, algo vai ser feito fora do padrão,
e algum problema vai acontecer, seja um anel de revestimento estourar, seja a força cair durante o trabalho e não dar certo. Então, o que você ganha aqui? Você pode repetir o trabalho imprimindo ele novamente com facilidade. Então, você não precisa esculpir novamente em cera tudo de novo, somente uma nova impressão, que você demora aí 1 hora para fazer, já resolve o problema de ter que repetir algum trabalho. As novas resinas 3D, né? Hoje em dia já até permitem o choque térmico. Então, no começo da impressão 3D era um problema o choque térmico, então o forno acabava estourando alguns anéis. Agora, as novas resinas 3D já permitem, então facilitou muito e agilizou o processo. E, claro, uma das grandes vantagens de você ter um scanner e utilizar arquivos digitais é essa conexão entre laboratório e clínica, entre enviar e receber arquivos 3D. Hoje, com esse mundo conectado, a gente consegue receber arquivos do mundo inteiro e também enviar trabalhos para o mundo inteiro, né? Então, é uma grande vantagem de se utilizar o método digital. Aqui eu coloquei mais ou menos algumas dicas porque uma grande dúvida para quem usa esse método de impressão 3D para injetar em laboratório é a partir da hora que chega no forno de anel. A resina 3D ela funciona de maneira diferente de uma cera, ou seja, ela expande mais no momento que ela vai ser derretida e no momento que ela vai evaporar. Então, a grande informação que quem vai usar esse método aqui precisa ter é a temperatura de expansão e de fundição da resina no forno. Então, tem resinas que expandem, que vão ser evaporadas com 300 graus, tem resina que evaporam com 500 graus. Então, você precisa saber a temperatura da sua resina para programar corretamente o seu forno de anel para fazer a eliminação dessa cera no forno de anel, tá? Aqui a gente colocou os dados de uma resina de 500 graus. O que acontece com uma resina de 500 graus? Ela vai evaporar a 500 graus. Então, essa temperatura de 500 graus é muito importante, porque depois que ela evaporar, você só precisa terminar de eliminar ela. Então, aqui, de 500 para 950, em 1 hora e meia, ela vai fazer o aquecimento, manter 30 minutos, o tempo total dessa eliminação vai ser 2 horas, tá? Algumas dicas para essa eliminação da resina, se você teve algum problema já com peças maiores. Usar sempre anel de 200 gramas, tá? Porque o anel mais volumoso, ele permite uma expansão maior da resina, sem a trinca, sem rachar. Revestimento com qualidade de choque térmico, então é importante também você ver com o seu revestimento, qual você está usando, se ele permite um choque térmico. E também uma parte do desenho digital, né? A maioria dos programas de desenho digital tem a opção de deixar as peças ocas antes da impressão. Isso faz com que a pressão de expandir a resina seja menor, porque a peça vai estar líquida ou oca ali dentro, então o risco de rachar o anel é muito menor. Aqui mais um vídeo, agora mostrando um pouco mais a parte de fundição, tá? Não só a injeção. Então aqui também a gente usa uma resina calcinável e o laboratório faz a fundição. Aqui esses trabalhos são feitos pelo Thiago Bin, que é um técnico aqui do Brasil. Acabou que teve uma parte provisória no meio, mas aqui é a fundição com a resina também, resina 3D, PPR, né? Aqui no Brasil chama PPR. Uma barra de protocolo. Então, aqui a roseta injetada
com uma resina 3D. Bom, eu já falei, né, no começo, mas agora que eu estou finalizando, eu vou falar, a gente usa aqui no Brasil a Rosetta SP. A gente, além da facilidade de trabalhar com ela de injeção, ela possui maior resistência compressiva que a maioria das pastilhas, e a estética é sensacional, né? Então a gente consegue resultados aí fantásticos. Esses são os nossos consultores aqui também, e por isso que a gente utiliza bastante a Rosetta aqui no Brasil. Para essa apresentação, né, a gente utilizou as impressoras da marca Frozen, que são impressoras em 4K, com alta resolução, e também utiliza os equipamentos deles para fazer a limpeza e a pós-cura da impressão 3D, que são importantes no processo de finalização de impressão 3D, ok? As resinas utilizadas nessa apresentação são as Printax, que são aqui da Odontomega, então a gente tem diversas cores para as resinas de modelo e também algumas diferenças nas resinas calcináveis, assim como resinas para provisório, para prótese total, bastante opções de resina 3D. Essas são as calcináveis, então até estruturas aqui para PPR a gente consegue usar. Essa resina aqui é para choque térmico, tá? Então aqui a gente usou bastante as resinas da Printax. E foi isso. Essa foi a minha apresentação mostrando um pouco da técnica entre digital e analógico de como se trabalhar com a impressão 3D e a injeção de silicato de lítio Rosetta. Muito obrigado. Graças.